Bem-vindos então a mais uma Mentoria 744. Eu sou o Sávio Franca e hoje eu vim aqui responder algumas perguntas para você. Se esse mercado de trabalho está crescendo atualmente, será que esse mercado de aquecimento solar de água, que é um dos nichos que a gente trabalha aqui, será que isso está crescendo? Como é que está isso aí atualmente? E o mercado ele tem crescido de uma maneira bastante intensa nos últimos anos, especialmente a partir de 2012, 2015. Para você ter ideia do tamanho que é esse mercado, uma última pesquisa em 2019, ela mostrou que 6 em cada 10 pessoas querem trocar o seu chuveiro elétrico por um sistema de aquecimento solar de água. Aí você já deu para ver. Para cada 6 pessoas que você tem na sua lista de celular, possivelmente cada 10 pessoas, 6 vão poder ser seu cliente, se você quiser entrar nesse mercado. Então, olha aí a mina de ouro que tem no seu celular e basta você então aproveitar do que tem para poder conseguir resultados. Agora você pode ou não conseguir esse resultado se você acreditar nesse mercado. Estou vendo aí a galera que está chegando aqui agora e pode aí deixar para a gente o seu comentário, a sua pergunta, a gente vai responder. Ou também pode fazer a sua solicitação aí ao vivo e a gente pode aceitar e fazer junto aqui essa live que é participativa e a ideia é da mentoria. Se você já está gostando desse nosso vídeo, pode deixar seu like e compartilhar com 1, 2, 3 ou 5 pessoas aí que já vai ajudar a gente a aumentar a presença das pessoas nesse mercado aqui, nessas ideias que podem ajudar mais pessoas também, tá bom? E vamos aqui para a próxima pergunta, ou esperar um de vocês aí me chamar e a gente poder bater papo. Próxima pergunta aqui é o seguinte: se o mercado está bom e quanto precisa para começar, né? É outra pergunta voltada se o mercado está grande, se está crescendo, se precisa. O melhor momento de você começar no mercado, eu diria que seria eu poderia dizer que seria o ano passado, o melhor momento. E o segundo melhor momento é hoje. Não tem um dia melhor. Pode ser que daqui a um ano você vai desejar ter começado hoje nesse mercado. Um mercado que está cada vez maior, tem crescido muito mais, assim, pela necessidade das pessoas reduzirem a conta de luz. Imagine na sua região, quantas pessoas tem que gastam acima de R$ 200? Quantas pessoas tem que tomam banho de chuveiro elétrico aí, né? Carlos, está me ouvindo? Tô te ouvindo, tudo bem? Tudo bem, e você? Deixa eu colocar um. Vou mudar Bem. aqui. Sou Bacana. meio novo aqui com essa experiência aqui, viu? Ah, não Vamos tem ver, problema vamos não. participar. Não tem problema não. Vamos lá. É só, se fosse possível, você virar o rosto para a luz da sua. Né? Você está com a luz de trás de você. Se você puder virar o rosto para ela, fica mais visível assim. Fica mais legal. Assim? Isso, está bem melhor. Você está falando Ah, então tá. de onde mesmo, Carlos? Eu falo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, maravilha. E qual que é a sua pergunta? Campo Grande. Então, eu fiz a pesquisa a respeito da energia na aquecedor solar, né? Uhum, E cheguei na empresa que você presta serviço aí, né? certo. E a pergunta que faço é uma que você acabou de ler agora há pouco, né? Com quanto aí a gente pode iniciar de investimento, né? A pergunta que eu fiz aqui foi assim: se o mercado está bom e quanto precisa para poder começar? Eu, inclusive, estou Isso. detalhando isso na minha primeira aula, que é da semana. Espera um pouquinho aqui, só porque eu acho que eu não fechei a porta aqui. Pois é, o mercado de aquecimento solar de água ele nunca teve tão bom para poder a gente poder trabalhar, tendo em vista que outros tipos de energia solar estão cada vez mais presentes e os preços não são tão atrativos, né? Nós temos o mercado de energia solar que é dividido em alguns nichos. O que são nichos? São partes diferentes de um público específico, né? Quando a gente trabalha com mercado, a gente tende a ter que segmentar, separar esses públicos em nichos individuais para que a gente tenha facilidade de atingi-lo. Por exemplo, a gente quer, suponhamos, fazer uma campanha para atingir um público acima de 60 anos, suponhamos, né? Foi só uma suposição aqui. Qual que é a ideia de você fazer uma campanha para um público de 60 anos, lá para cima?
Por exemplo, o público de 60 anos tende a buscar algo que seja mais bem-estar, mais assim de conforto, quer viajar mais, quer ter mais comodidade dentro de casa. Por exemplo, se você for instalar um equipamento de aquecimento solar para um público de mais de 60 anos, ele tende a gostar mais de valorizar mais a questão da preservação do meio ambiente, que está pensando nos netos, nos filhos, etc., e também na questão de conforto. Aí a pessoa vai pensar, poxa, eu posso colocar um aquecimento de água na cozinha, para poder não ficar lavando vasilha com água fria. Eu posso pegar uma água e colocar quente também para lavar o rosto. E teve até casos assim, que eu já peguei de alguns clientes, e eles falavam assim, não, minha mão dói muito, eu tenho um problema nas mãos, eu quero colocar água quente aqui que eu não aguento lavar louça com água fria. Então, assim, esse público é específico para esse tipo de benefício. Mas se você for direcionar o seu esforço para um público mais, digamos assim, que está mais trabalhando, mais ativa e que deseja economizar mais do que ter mais conforto, você tem que trabalhar um público que é uma comunicação voltada para quê? Para redução na conta de luz. Então, os públicos eles têm que ser divididos em segmentos. Quando eu falo em nicho de mercado, quando eu falo em nicho de mercado, eu falo, por exemplo, de, olha, a energia solar é dividida em nichos. Ponto. Tem nicho da geração de energia, tem do aquecimento de água, tem daquela outra geração de energia que até em concentração de calor uma diferença, algumas diferenças. E tem outros tipos também de energias renováveis aí que também já funcionam bem hoje no país. Mas assim, no caso do aquecimento de água, no aquecimento solar, primeiro a gente fala sobre o mercado, se ele está bom. Beleza. Qual que é a pessoa que você conhece que toma banho de água fria, né? Ou de água quente? Quantas pessoas que você conhece que tomam banho de água quente e que tomam banho com chuveiro elétrico? Eu sei que Mato Grosso do Sul ainda assim, Campo Grande ainda é um lugar bastante quente, eu sei que é. E eu já tive alguns relatos de algumas pessoas que conhecem muita gente que não toma banho de água quente. Mas eu estava conversando com outra pessoa lá do Rio, ou 2 semanas atrás, Rio de Janeiro até, um lugar muito quente lá, falou assim, olha, 5 pessoas na casa, R$ 350 na conta de luz, e o chuveiro elétrico come de concha aqui, como diz, trabalha na alta, né? E assim, a pergunta é muito voltada até para você me falar. Na sua casa, as pessoas tomam banho de água quente? Fora daí, você conhece alguém que toma banho de água quente? Ou as pessoas gostam de tomar banho só de água fria? Não, por aqui o pessoal é dividido, né? Minha família somos em quatro, né? E pelo menos três pessoas tomam banho rotineiramente, banho quente, né? E chuveiro elétrico, né? E aqui a minha fatura de energia, ela tá na faixa de R$ 290 mensal. Ou seja, 75% das pessoas na sua casa, elas tomam banho de água quente. E nem por isso a Isso. gente pode dizer que isso é uma verdade em relação ao mercado, né? A gente pode Uhum. olhar o que é verdade no mercado. É pesquisa, né? A pesquisa diz para a gente que 6 em cada 10 pessoas querem trocar o sistema de energia elétrica do chuveiro elétrico por um aquecimento solar de água. Ponto. Isso é a pesquisa da Eletrobras. E no seu estado, inclusive, é um dos estados que mais usam o sistema de água quente. Inclusive, que mais procuram também. E é tão engraçado que, assim, eu não imaginava algum tempo atrás, antes de ver essa pesquisa, eu não imaginava que Mato Grosso era uma região que era bem, assim, específica para esse mercado. Era uma região muito boa para esse mercado. Inclusive, eu passei a investir no seu estado, ou seja, você chegou até mim porque eu investi num direcionamento de público específico, de segmento. Como é que eu Eu investi em concordo. fazer isso? Eu Uhum. peguei uma verba de impulsionamento, de marketing, e falei assim, olha, Uhum. Facebook, me traz essa galera aqui que gosta desse segmento específico. E no caso, certamente você me veio pelo Facebook, não foi isso? Eu acredito que tenha sido pelo Face, sim. Não me recordo, mas acredito que tenha sido por sim. Pois é. Então, assim, o seu estado é um estado que, aparentemente, apesar de ter um clima um pouco mais quente, é um estado que valoriza muito esse tipo de energia solar. Se você olhar na internet, coloca lá pesquisas de hábitos e consumos Eletrobras. Você vai conseguir
lá você conseguir ver os detalhes dessa pesquisa. É a pesquisa de 2019 que tem um índice de aprovação, um índice de aceitação de 95%, né? É uma pesquisa séria. E assim, outros estados também tendem a ter mudanças de acordo com a região. Por exemplo, eu identifiquei que mais para o sul, apesar de ser mais frio, tem menos mercado em relação a isso do que no seu estado. É engraçado, né? Mais para o sul deveria ter mais, porque tem muito sol ainda, é um mercado frio, precisa de muita energia. Inclusive, se for olhar, o clima do sul é muito parecido com o da Europa. E a Europa é a região que mais, hoje no mundo, que valoriza as energias renováveis, inclusive o aquecimento de água. Então, assim, para o seu caso, o seu clima está muito parecido com a cidade de Belo Horizonte, não é mais ou menos isso? É, mais ou menos. É isso aí. Está mais ou menos na linha. E Belo Horizonte é considerada a capital brasileira do aquecimento solar de água. Ela é o Uhum. lugar que tem mais sistemas de aquecimento solar de água no Brasil colocados, né? Vou até colocar aqui, ó, Campo Grande, para a gente poder ver qual que é a linha aqui de região. Mas, assim, na sua região, se tem um clima próximo de Belo Horizonte também é uma região que tem, assim, uma ótima aceitação em relação a isso. E, e aí a questão de pesquisa mesmo. 6 em cada 10 pessoas querem trocar o aquecimento do chuveiro de energia solar. E aí tem outros pontos. Como é que é o tamanho desse mercado? Se você tem ideia, ou você conhece alguém que tem aquecimento solar de água instalado? Você conhece alguém assim, dos seus amigos? Já ouviu falar? É, eu vejo aqui o próprio sistema de habitação do município e do estado, eles já fazem as construções, já, já tem construções habitacionais aqui no estado, no município, já com aquecimento solar de água, Mas a entendeu? pergunta foi outra. A pergunta para a gente poder explorar mesmo esse mercado, a Não, questão é a questão da. o mercado é grande aqui em Campo Grande, né? Sim, mas aí Tem eu te perguntei para a concorrência? gente tentar ser Tem mais concorrência. específico mesmo. Eu queria Uhum. para a gente tentar ser mais específico para te ajudar mais nessa pergunta que você fez. Você conhece alguém que tem aquecimento solar de água na casa? Tem algum amigo? Você conhece? Conheço, conheço. Um, dois, três, você acha que você imagina mais ou menos? Quantos? Rapaz, eu nunca parei para reparar isso, né? Mas eu acredito que pelo menos umas quatro, os quatro conhecidos amigos, eles têm nas casas, né? Nas residências. Sim, mas você acredita ou você já foi em algum lugar que alguém te falou, poxa, eu tenho Não, não, aquecimento de água? eu já fui, já vi instalado, inclusive. Uhum, Né? E até observei, tem uma família aqui, você está falando aí sobre a pessoa de idade querer água quente, né? Eu uhum. conheço uma família aqui que a senhora, ela pôs um chuveirinho elétrico na torneira da cozinha dela, porque não tem o sistema de aquecimento solar, entendeu? Então chegou o inverno, ela vai lá, liga a torneirinha, esquenta a água, né? Eu Com queria a ver uma resistência, né? foto desse chuveiro. É a adaptação que Ai, o pessoal faz, né? aham. Mas olha, o Outro mercado dia eu tava vendo assim, o pessoal fazendo brincadeira, mas eu já vi uma vela debaixo do cano do chuveiro para esquentar. aí é demais, né? É, Mas assim, quando você falou em 4 pessoas, 3 pessoas, você acha que sua lista de celular, se você pegar agora aí e começar a levantar, quantos contatos você tem de pessoas que você conhece no seu celular? Amigos, conhecidos? Quantos você acha que tem? Se você fosse olhar aí agora, você imagina quantos que tem? é que minha linha é comercial também, entende? Então eu tenho muitos Não tem contatos problema, agora, não tem problema, mas você né? pode falar quantos que é no geral, por exemplo. De 800 a 830 pessoas, mais ou menos, contatos. Show, show. É porque Né? sua área é qual que é? Só para eu saber. Eu sou corretor de de Você me imóveis. falou, eu lembro. Agora que eu lembrei. Você me falou assim antes da gente conversar. Mas assim, 800 contatos. De 800 que você tem, 4 tem aquecimento solar de água. Beleza. E corresponde com a pesquisa que tem da Eletrobras, que é 1,2% das pessoas têm aquecimento solar de água. 1,2%. Agora, por que só 1,2% tem aquecimento solar de água? E outro número também, só para a gente poder linkar aqui.
9% das pessoas mais ricas, ou seja, de classe A, por exemplo, têm aquecimento solar de água. E por que que as pessoas mais ricas têm aquecimento solar de água? Já parou para poder pensar por que que elas gostam de água quente, de ter o sistema de aquecimento solar de água instalados na casa dela? Né? É, Então, assim, aham, pode falar. concluo. Não, eu acredito que as pessoas de, de renda menor, eles lhe falta informação, né? Para chegar até eles, né? Você falou um ponto muito importante, que eu achei até que você ia falar assim, falta dinheiro, né? E Não, na não, é verdade informação. é É informação, informação, né? exatamente. E aí, Existe um mito no mercado que aquecimento solar de água tem um preço elevado, é muito caro. E aí, as pessoas que têm mais poder aquisitivo, elas também têm mais informação, elas também procuram mais. E um detalhe importante, elas valorizam mais o poder do dinheiro. O que é o poder do dinheiro? Elas valorizam mais a economia. Quem que não gosta de economizar na conta de luz? Quem que não gosta aí ter, por exemplo, a metade da conta de luz economizada aí por um sistema que eventualmente tem um retorno rápido? Eu imagino que você não gostaria de falar assim, eu adoro dar dinheiro para a companhia de energia elétrica. Você gosta de dar dinheiro para a companhia de energia elétrica? Ninguém gosta, né? com certeza não, né? Pois é, as pessoas também não gostam. Só que as pessoas mais ricas, elas valorizam mais e elas querem economizar mais. Elas valorizam isso de uma maneira mais enfática. E aí, elas vão lá e compram o sistema, elas tiram as contas, olha, se eu coloco o sistema hoje, daqui 2 anos e meio, 2 anos e meio a 3 no máximo, eu consigo pagar e depois disso é só lucro. O que é que eu vou investir? Vou pegar meu dinheiro e colocar na poupança? Não. Vou pegar meu dinheiro e colocar na renda fixa? Também não, muito menos na Selic, muito menos na Bolsa. Por quê? Porque dá muito mais dinheiro se eu economizar na conta de luz. Então, assim, 37%, é 40% ao ano, o retorno retorna-se muito rápido. Então, é por isso que eu posso dizer, né, você não tem aquecimento solar na sua casa, certo? Ainda. Como é que é? Você não tem o aquecimento solar de água na Não, sua eu não casa tenho. ainda, certo? Não, não tenho. Por quê? Vamos perguntar assim, só não querendo nada Ah, da gente querer razão, mas a gente tentar instigar por que que as pessoas não têm. Por que que você acha que você não colocou até hoje um sistema de aquecimento de água na sua casa? É porque eu ainda sou locatário, locador, entendeu? Sua casa é alugada, no caso? É, alugado, é. Sim. Eu já tive alguns clientes que fizeram o sistema, colocaram e quando construíram, eles pegaram e levaram para casa nova, entendeu? Uhum. Você não sabia que dá para poder fazer isso, não? Ou você acha que seria difícil? Não, dá para fazer, sim, tá. Dá para fazer, né? Vai muito de conhecer, né? Conhecer, a gente tem que conhecer o produto, tomar posse, entendimento do produto, né? E quais os Mas pontos que você acredito acha que vale a pena, te sim. atrapalharam, então? Quais os pontos que mais te atrapalharam ou que atrapalham as pessoas, nesse caso, como locatário, né? Para poder colocar um sistema na casa delas? O sistema ele é móvel, você pode tirar ele de um lugar e levar para outro lugar? Você pode fazer Pode? isso? Pode. Ah, não, tudo bem, já é interessante. Eu não sabia disso, eu Então, não imaginava sabia. que instalado, instalado, pronto, né? Então, você não Havendo sabia. instalado, eu imaginei que não pudesse mudar, não. Não, dá para mudar, sim. Dá para mudar. E eu já fiz isso com alguns clientes que quiseram ter um conforto e ter economia. Quando eles mudaram para casa que era própria, simplesmente tiraram e levaram para lá, né? Então, assim, isso é Ah, um ponto compreendi. importante. Então, a primeira resposta é a falta de informação mesmo, a falta de conhecimento. As pessoas não têm Então, é isso conhecimento mesmo. sobre o produto. E assim, voltando sobre aquela pergunta, quanto que é que se precisa investir, depende do quanto você é caprichoso na relação de. Tem gente que é muito orgulhoso, pessoalmente falando, né? Por exemplo, eles não gostam nem de pegar uma ferramenta emprestada, nem um carro emprestado, nem nada. Se você quiser compensar num mercado como esse, e na sua primeira ou até no máximo segunda instalação, você pagar todo o investimento que você fizer, você consegue fazer. Que é muito barato o investimento para você poder começar. Por quê?
Porque você pode vender o produto, o cliente mesmo pagar o próprio investimento para você instalar e depois você entregar. Você não precisa de envolver com capital de giro. Você não precisa de ter ferramentas ao mesmo, já que as ferramentas elas são muito básicas. Eventualmente, se você mesmo for instalar, você pode pegar emprestado com algumas pessoas, furadeira, chave de grifo, algumas coisas bem básicas que a gente orienta. E eventualmente, se você não conseguir instalar, você pode chamar alguém para poder instalar para você. Logicamente, tem que estar treinado, tem que ter toda uma preparação para isso, seguir manual de usuário, para não correr risco de perder o equipamento. É claro que não é uma coisa assim, igual uma geladeira, igual uma televisão que coloca dentro de casa, lê o manual e beleza. Não é bem assim, não. Tem que ter um cuidado com a instalação para que depois a garantia seja efetivada. Por isso que existem os treinamentos de instalação. Por isso que a gente também trabalha muito esse campo na parte de instalação. Mas se você não puder, você pode chamar alguém, pode fazer parceria com alguém. Se você fosse começar hoje para poder fazer esse negócio, você acha que conseguiria algum contato de pessoa, conhecido, que poderia te ajudar a fazer uma parceria nesse sentido? Você acha que daria? Eu acredito que sim. É possível, sim. Como é que você vê a complexidade de um negócio como esse, ou até mesmo da parte de instalação em si? O que você acha que é mais difícil para você? Não, sabe, eu acredito que o mais difícil aí é fazer o cliente, né, compreender a necessidade, vamos dizer assim, e as vantagens de poder economizar na fatura da energia elétrica, né? Acho que a dificuldade está no marketing, está na forma como se expressar, porque é uma atividade nova, seria uma atividade nova, né? Para Uhum, agregar valor. sim. Então, Aham, eu acho que a dificuldade maior seria essa, a venda, né? Entendeu? No meu caso, assim, né? Ter domínio sobre o quanto que a pessoa vai economizar num período a economia gerada em 2 anos pode pagar o aparelho, entende? A venda parcelada, né? Com relação à instalação, não teria dificuldade, não. Né? Porque aí eu também tenho pessoas que fazem parte hidráulica, elétrica, a quem buscar para estar fazendo essa parceria da instalação. Claro que é importante também o treinamento, né? Eu sei que o produto vem é, embalado, né? Vem e aí todo separado, né? E é que nem, vamos dizer assim, montar com toda a cuidado, né? É como se fosse montar ali aquele joguinho de Lego lá, né? Entendeu? Seguir as instruções direitinho, entende? E depois levar para cima do telhado, né? Entendeu? Não uhum, vejo dificuldade nisso daí, não. Entendeu? uhum. Sim. Existem, assim, algumas questões próprias de produto, próprias, assim, de instalação, que eu acho que elas estão muito ligadas à experiência da pessoa que está mais na área, sabe? Eu acho que isso é importante a gente colocar, porque você às vezes vai deixar de fazer uma coisa, de ter um retrabalho, de ter um problema em um equipamento, se você souber essas sacadas, né? Então, eu acho que isso é importante, por isso que é tão importante fazer os treinamentos. Aí eu reforço sempre isso. Inclusive, eu não sei como é que esse conceito é no mercado, se é de que, poxa, é muito fácil instalar, vou subir em cima do meu telhado, vou fazer aqui, eu vou subir em cima do telhado do cliente e beleza, funcionou, acabou. E assim, é uma responsabilidade. A pessoa precisa de ter uma responsabilidade grande, de ter que fazer uma instalação, subir, não deixar vazamentos, não deixar uma série de coisas assim pequenas, e inclusive de funcionamento do equipamento, para que ele depois não venha a deteriorar com o tempo, ele dure mais tempo, né? Então, todas essas sacadas a gente passa também nesses nossos mensagens, treinamentos, seja gratuitos, seja no outro que a gente também faz, mas é importante. Você tem alguma outra pergunta que você queria perguntar? Você acha que o que você queria mais falar comigo? Rapaz, saber se como pessoa, sendo autônomo, a gente pode iniciar a compra de pelo menos um aparelho, fazer, depois de ter feito o treinamento para montar o aparelho e o treinamento recebido, o treinamento também de como fazer essa instalação, né?
Geralmente, casas mais antigas não têm assim o preparo para receber um aparelho de aquecedor solar, né? Assim, a hidráulica separada para água quente, a água fria para misturar, né? Entende? Isso aí é uma dúvida que eu tenho, por exemplo. Você instala Uhum. lá, você vai receber a água da rua direto no aquecedor, ou vai sair da caixa d'água da residência para o aquecedor e do aquecedor voltando lá para a distribuição da residência, né? Uhum. São as duvidazinhas aí técnicas. Sim. Vamos pegar para a sua primeira dúvida, então, que é em relação à questão de você comprar o equipamento para você instalar na sua casa, por exemplo, né? Eu acho que seria o primeiro, correto? Claro, certo? O primeiro, eu te falo isso, eu incentivo isso, inclusive, porque eu comecei assim. Eu acho que a gente é muito mais para poder a gente mostrar as coisas que dão certo com o que a gente faz do que com o que a gente fala, né? Não é verdade? Ah, Que o é verdade. filho entende bem a ação que o pai está lidando, se ele faz igual. Se ele vai falar assim, não, filho, não fume não, e tá lá com um cigarrão na boca. Claro. Se, se fala que não, tem que dormir cedo, aí vai lá e dorme tarde. Tipo assim, o exemplo é uma coisa, fala uma coisa e faz outra. Então, eu acho que o exemplo, ele arrasta a boa ação, né? Então, se a gente pensar que você vai negociar com o seu cliente e que você vai ter uma referência a mais na sua casa para poder falar bem sobre isso, você, logicamente, vai ter muito mais facilidade de entendimento sobre esse produto. E, na verdade, da parte prática, da parte em si, que é os benefícios. Eu estava até escrevendo sobre isso, eu vou falar na nossa aula 2, que vai ser amanhã, daquele nosso desafio que a gente está entrando agora, né? Sobre o desafio 4 em 4, que a gente está passando, que é um período que a gente está fazendo isso essa semana. Você, não sei se você chegou a ver a aula 1, mas a aula 2 vai estar amanhã. Eu falei exatamente sobre essa questão do resultado que o cliente precisa enxergar antes do que é a parte técnica. Né? Você está imaginando a parte técnica como um veículo para você conseguir algum benefício. Né? E eu queria até te questionar aqui, né, para a gente poder te ajudar também. Eu acho que isso é uma forma de você aprender também. Mas, assim, o que que você acha que tem de benefícios num aquecedor solar? O que que você acha que dá para ter para o seu cliente, para você? Que os benefícios? Além da redução, né? Da tarifa, além Isso, da redução, além da redução. conforto, né? Conforto para a família, né? Conforto, Uhum. não é mesmo? Eu estava Isso aí contando uma traz. história, estava contando uma história, Carlos, e vou detalhar mais ela depois, mas é uma história mais ou menos assim, ó. Eu fui em 2015 numa cidade que chama Roma, né? Roma é lá da Europa. E você já ouviu falar que quem tem boca vai a Roma? Já ouviu falar nisso? É um ditado antigo, né? É o ditado antigo. E o fato é É, que quando a pessoa ela tem conhecimento, quando ela quer não, quando ela tem boca, quando ela tem informação, ela pode chegar onde que ela quiser. Mas se não basta ela ter informação, basta ela precisa de querer. Ela precisa de querer ir a Roma. Na época, eu quis, minha esposa foi comigo, a gente curtiu lá a viagem, e apesar de a gente ter uma expectativa muito grande com relação ao local, a gente não gostou de Roma. Mas tem muita gente que sonha ir lá, sonha conhecer a história, sonha conhecer o local específico, comer comidas diferentes, curtir com a família, né? Então eu falei da Roma. Só que para poder chegar a Roma, a gente precisa de fazer todo um planejamento. Tem que ter, se a gente descobriu que a gente realmente quer chegar lá, que a gente, nossa, adoraria conhecer Roma, o que que a gente vai ter que fazer? Vai ter que conhecer dos trajetos, mas ou não, dependendo. Porque assim, o que de fato mesmo, no final das contas, manda para a pessoa chegar a Roma é se ela quer ou não ir lá. Você concorda? é Por claro, é exemplo, objetivo, né? você quer reduzir a sua conta de luz, correto? O seu, É um passo, né? É o um seu passo, cliente é um passo. Reduzir a conta de luz é uma Roma, certo? certo? Agora, o caminho para você chegar até a redução da conta de luz pode ser o aquecedor, pode ser o ponto de água quente, que você me perguntou sobre o misturador sem quebrar a parede. Existe como você colocar
o misturador externo lá sem quebrar a parede. Né? Eu tenho, inclusive, falo muito nisso nos meus vídeos e tal. Então, assim, você consegue fazer isso também para o seu cliente. Esse como chegar lá, ou seja, aquela viagem que eu tenho que passar 14 horas no avião, pegar um táxi, fazer um monte de coisa daqui até chegar a Roma, quando eu estou de maneira tranquila, quando eu confio em uma agência de viagem, quando eu faço ou até tenho até uma ideia mesmo de segurança de alguém que possa fazer isso por mim. Inclusive, na época, minha esposa fez isso por mim e ela é ótima em planejamento de viagem. A semana que vem, a gente vai aproveitar para ir fazer um passeio meio forçado. O que é esse passeio forçado? A gente tá aqui, pandemia, todo mundo dentro de casa, não sai quase para nada, e aí resolve que o apartamento aqui resolveu quebrar o chão, que pocou a cerâmica. Quebrou a cerâmica, beleza. Aí vão ter que ficar isolados num lugar para ficar um tempão fora por conta disso aí. Aí vai ser a fome com vontade de comer. A gente vai sair, descansar um pouquinho, uns 10 dias, enquanto o pessoal fica aqui reformando o apartamento. E ela foi lá e arrumou para mim essa viagem, tanto de Roma na época, quanto agora também ela fez. E isso é ótimo. Por quê? Porque para mim não precisa de preocupar com nada. Por quê? Eu não quero preocupar. Você quer preocupar com, se você pudesse, não preocupar com a forma com que a pessoa vai instalar o aquecedor na sua casa, com a forma com que ele vai resolver o seu problema, você estaria se preocupando? Lógico que não, né? Se você fosse viajar para Roma, você arrumasse uma agência de viagem, se você arrumasse alguém para poder cuidar disso, você não ia preocupar com nada, você deixaria na mão dela, né? Essa pessoa, seja da sua esposa, seja da agência de viagem, concorda? Sim. Pois é, eu também sou assim. E eu prefiro dessa maneira. Então, assim, é essa maneira, é essa comparação que eu queria falar para você, que você não precisa se preocupar. E as pessoas também não precisam se preocuparem em achar que tem que ser um bom vendedor, porque basta você mostrar o resultado para o cliente. Basta você mostrar o que ele vai ter. Ele vai ter lá. O que é no caso de Roma? Tô com a família, tô curtindo o local, comer comida do bom e do melhor, vou sentir, vou conhecer a história e qual que é o resultado sentimental que isso vai dar para mim. Pô, eu vou estar daqui, depois que eu sair de lá, que eu chegar aqui, eu vou comentar com os meus amigos e eles vão falar pra caramba bem e vão falar assim, vão bater palma e eu vou falar, ficar meio tirando onda, né? Vou tirar, não vou fazer isso, mas muita gente faz, né? Então, tipo assim, dá um sentimento de bem-estar. Poxa, eu sou o cara, eu sei intelectualmente falando sobre algumas coisas. Então, assim, o que eu estou querendo te dizer é que se você conseguir mostrar pouco para o cliente, sentimentalmente falando, sobre o aspecto do resultado que você for conseguir, que ele for conseguir, né? Aí sim vai facilitar muito a sua vida como vendedor. E isso serve para você em qualquer área da sua vida, inclusive no dia a dia. Se você leva uma pessoa no imóvel, para poder ver o imóvel, o que você mostra primeiro para ele? O que você quer mostrar para ele? É, a facilidade é, a interação dele, né, entre o imóvel, a atividade do trabalho dele, se ele é um profissional liberal ou se, né, a atividade dele com o centro da cidade, o comércio, né, e a parte do descanso também, né, Você demonstrar vende para tanto ele para o comercial quanto para o residencial também, né? Os dois casos. isso, Vamos pegar um caso residencial. Que é? Que é Roma para o caso residencial, no caso do imóvel? Então, o conforto, o descanso da pessoa, né, a pessoa passa 8 horas do dia trabalhando exaustivamente, né, ele quer chegar em casa e quer ter conforto, né, quer ter descanso, né, desligar-se, né, do dia a dia, né. E aí um condomínio que ofereça isso, ou um imóvel que ofereça essa, esse conforto, esse lazer com a família, né, com, digamos que tenha pet, essas coisas, né, a facilidade de ter um descanso próximo do local do trabalho, né. E aí, quanto mais você desenhar isso para ele, quanto mais você criar uma cena, por que que os filmes são tão impactantes no início, né? Por que que eles te chamam tão atenção? Não tem aí aquele tal do trailer, né? Que o cara faz lá É, uns minutinhos, 3 minutinhos maravilhosos sobre o filme. E aí eles chamam a atenção demais da gente sobre aquilo. Porque eles mostram uma energia emocional. Então, se você conseguir fazer isso, tocar o emocional da pessoa pelo resultado do produto ou do serviço,
aí sim você vai conseguir um bom resultado com o próprio cliente, né? Com a venda do seu, ele fazer com que ele compre o seu produto, não necessariamente você venda. Porque vender eu acho que é uma coisa mais distante. Você precisa de fazer ele comprar de você a ideia. Quando ele comprar, o seu produto já está comprado. Não precisa de Entendi, você é verdade. vender, não é verdade? Então, assim, Não tem é, dúvida. sobre a questão de investimento mesmo, a gente tem que falar sobre isso, mas eu acho que eu sei se eu respondi a sua pergunta, que foi sobre profissional liberal, né? Que você pode, se você pode ou não comprar você mesmo. Eu ia falar assim que você não consegue. Não, vou voltar aqui que eu pegar o fio da meada aqui. Você, como pessoa que você não tem o produto, seria interessante sim você começar a instalar na sua casa e você pode comprar como consumidor final, tá? E você vai pagar, logicamente, um preço para isso, ou você pode comprar como um distribuidor e você instalar primeiro na sua casa. Você pode fazer depois para os seus amigos. Mas para você fazer como distribuidor, como revendedor, você precisa de alguns requisitos, você precisa de CNPJ. E aí você vai esperar a Normalmente. vida toda, por exemplo, um CNPJ para você reduzir na sua conta de luz? Não sei. Enquanto você está aí pensando, você já devia ter comprar como consumidor final. É uma dica, inclusive, para você Claro, claro, claro. conhecer o mercado, conhecer quem trabalha, conhecer a área de quem está trabalhando, como é, o que eles fazem, qual o prazo que eles dão. São todas essas dicas que eu falo para as pessoas que estão querendo começar, que é se passar como consumidor final e se passar como distribuidor. Qual a maneira mais adequada? As duas. Por quê? Você vai ligar para a pessoa, olha, fulano, estou precisando de um aquecedor solar aqui, na verdade eu já pesquisei, eu queria saber com você se você pode me atender aqui e o que você acha que fica bom para mim. Quando você pergunta isso, o que você faz? Você está provocando ele a ele falar quais são os benefícios que ele oferece, o que ele tem, qual que. Ele vai te falar, olha, você tem água quente, você quer água quente só na cozinha, só no banheiro? Ou se for um vendedor ruim mesmo, ele não vai perguntar nada, só vai falar assim, ó, eu tenho um de tantos litros aqui, você quer? Se for um ruim, vai falar isso. Então você vai conhecendo. Aí qual que é o segundo passo? Pesquisa também o mercado. Pesquisa para poder saber, você vai conhecer alguns fornecedores. Eu tenho referência de fornecedor hoje, no caso dos meus treinamentos, eu passo até listas de contatos para as pessoas, mas por mais que você olhe para mim e fale assim, sabe, eu quero a sua lista de contatos, vai ser muito bom. Né? Mas aquela ideia de ensinar a pessoa a pescar é muito mais interessante do que dar o peixe, né? Porque se você der o peixe, como é que ela vai aprender a pescar? Então, eu ensino não dou só o peixe. E eu acho que eu a ideia não é te dar o peixe aqui, é você de instigar você, olha, você pode pesquisar agora qual que é o fornecedor da sua região ou do estado vizinho, ou de Minas, ou de São Paulo, quais os possíveis que, de repente, tem um interesse, não é só interesse, que eu acho que interesse todo mundo quer vender, mas quais vão te fornecer uma melhor perspectiva técnica para você entender melhor. Se eles te fornecerem uma perspectiva técnica de um produto que te faz entender melhor sobre o produto, ele vai fazer isso para o consumidor final e vai facilitar a sua venda. Se você pegar um vendedor, pegar uma pessoa que ela não sabe falar sobre o produto, ou que o produto não tem, assim, é pouca coisa técnica para você entender, você pega o manual de usuário do cara, você tem dificuldade para entender isso, pronto. Você está vendo que aquele fornecedor não é bom para você. Aí você começa a comparar um com o outro. Qual que melhor te oferece suporte nesse sentido? Qual que te dá aquela diferença? Poxa, nós só de olhar esse material aqui, só de olhar esse manual aqui, eu já entendo sobre esse produto. E eu não estou aqui vendendo produto para você, não. Até porque também eu não vendo produto para redistribuição, não vendo. Hoje só vendo para consumidor final. Se você falar assim, sabe, eu quero comprar de uma empresa que vende o produto, e se você pode pesquisar no mercado, e aí você fala para mim, sabe, eu quero comprar de você, eu te vendo. Só que eu estou muito mais para querer te ensinar a comprar das pessoas, que eu acho que minha missão é essa, ensinar as pessoas a ganhar dinheiro com isso, do que eu vender para você. Então, assim, beleza, eu quero comprar porque eu quero colocar na minha casa e depois, quem sabe? Eu não quero abrir CNPJ, mas para o caminho é esse. Você precisa de abrir um CNPJ e para abrir um CNPJ hoje, você sabe que é a coisa mais fácil do mundo, né? Com 15 minutos na internet você abre o CNPJ e depois é só o quê? Ir na prefeitura para poder regularizar a emissão da nota fiscal, porque isso você não precisa de fazer de imediato correndo não, porque isso se faz de forma rápida. Se você comprou a ideia, se você comprou o produto, ou se você quer fazer isso para você ou para um cliente,
você pode vender a ideia primeiro, depois você resolve a questão burocrática, entendeu? É claro que para poder comprar um produto na fábrica, você vai precisar de um CNPJ, você vai precisar disso. Mas, eventualmente, a ideia é comprar a ideia. Você precisa de entender que tem alguns benefícios por trás. Eu falei disso, você falou da economia na conta de luz. Beleza? Vou falar sobre isso, inclusive, nas nossas aulas, na aula amanhã. Mas eu vou falar sobre outras coisas, conforto, você falou de conforto. Mas eu queria te instigar, inclusive, a pensar sentimentalmente nesse tipo de conforto. O que que a pessoa vai ter na hora que ela entrar debaixo de um chuveiro e ela tomar aquele banho estilo de hotel? O que que a pessoa vai ter quando ela, por exemplo, pegar a água da cozinha e tá quente lá, e tá no frio, sei lá. O que que a pessoa vai ter com isso? O que que ela vai sentir com isso? E isso que eu quero te instigar a poder ver, pensar, inclusive comentar pra gente depois. Tem a comunidade também no Facebook, se você tiver a oportunidade de ver nossas aulas aí, né? Não sei se chegou a ver, mas você pode comentar lá também e praticar isso também. Vai ajudar muito a você fixar esses conceitos. Bacana? Bacana, legal, valeu. Ficou alguma pergunta que eu não respondi? Dentro dessas que você No fez? decorrer da semana a gente vai perguntando aí. E você pode também, à medida que vão surgindo, todos os dias aqui, às 7h44, eu estou aqui de segunda a sexta para poder dar consultoria gratuita. E você pode perguntar o que, que você quiser. Né? Na medida do possível, eu vou responder. E as pessoas que também estão aí, queria até pedir para poder deixar aquele like se estiver gostando, né? Seja no YouTube, Facebook, Instagram, que a gente transmite aqui nas 3 redes. E compartilhar com os amigos. Embaixo aí tem um botãozinho. No Instagram tem um aviãozinho, né? Tipo um aviãozinho que é só apertar e compartilhar com os amigos. E no Facebook, Instagram, no Facebook, YouTube, é só clicar em compartilhar e deixar aquele like bacana. É a parte Beleza. comercial, hora de Tá ótimo, claro. como é que chama? Os caras faziam, né, pela apresentação de TV, hora de lucrar. Mas na verdade a ideia não é essa. A ideia é levar para mais pessoas entender a importância desse assunto e quanto que pode ajudar outras pessoas, né? Entendo. Tá Bacana? ótimo. E aí, no decorrer da semana, você vai falando pra gente: olha, Sávio, entendi essa parte, não entendi. E assim, quanto mais você participar, quanto mais você comentar, quanto mais você instigar o seu cérebro a entender sobre o assunto, você vai conseguir fixar mais na sua memória e poder vender mais a ideia para as pessoas. Né? Então, eu te fiz algumas perguntas aqui, e daqui a pouco as pessoas vão te perguntar para você responder. E o que, que você vai falar? Não sei, né? Na sua casa você tá com quem aí perto de você? Você tá com esposa? Você tá com quem você tá Não, aí perto? tem ninguém próximo, não. Mas depois vão te perguntar, onde é que você estava? Participando do quê? Não é? Tranquilo, Tô te tranquilo. falando que Sala aqui, tô te sala de falando que elas vão te... bate-papo com o Sávio, né? Para saber aprender mais sobre o aquecedor gás solar, né? E aí eles vão te perguntar algumas coisas, não é assim que acontece? É, provavelmente. E aí você vai estar, poxa, se você não responder uma coisa que, né? Por isso que é importante. Mas bacana. Tá Eu bom. agradeço pela sua participação. Se tiver qualquer pergunta, você pode fazer ainda. A gente tem tempo aqui ainda. Ah, agradeço, tá tudo bem. Já vamos devagarzinho aí que a gente vai aprendendo a conhecer mais o mercado, né? Conhecer mais sobre o aparelho, sobre as vantagens, né? Você que é o professor de marketing aqui nessa área, eu preciso ouvir e aprender mais, só isso.